O que é zoneamento urbano? Zoneamento é o conjunto de regras de parcelamento, uso e ocupação do solo, que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade. Por exemplo, se é permitido comércio, indústrias, residências, etc. E como as edificações devem estar implantadas nos lotes, de forma a proporcionar melhor relação com a vizinhança. Tendo em vista a ampla diversidade de atividades, a extensão territorial do município e a diversidade dos bairros, é necessário estabelecer regras distintas para as diferentes regiões do município. Para tanto, a Lei de Zoneamento divide o território em porções, são denominadas zonas, e cada zona reúne um conjunto de regras para um determinado local, e é com base nessas regras que a Prefeitura autoriza a construção de novos edifícios e a instalação de novas atividades no bairro, por meio de alvarás e licenças de funcionamento. Essa divisão da cidade em zonas leva em consideração diferentes fatores, por exemplo, a pretensão de preservar patrimônios naturais ou áreas de interesse cultural e a manutenção de centros históricos. O zoneamento apresenta-se sob a forma de leis geralmente municipais. O plano diretor da cidade dá as condições gerais quanto ao uso e ocupação, e o zoneamento traz as restrições específicas para cada zona. Nesse contexto, sua representação mais usual e de prática interpretação nestes documentos se dá por meio de mapas onde as zonas são bem demarcadas por cores diferentes e siglas específicas. Temos como exemplo essa imagem à esquerda, que é uma imagem parcial do microzoneamento de Florianópolis, Santa Catarina. A fonte é as leis municipais. E temos à direita também outro exemplo, que são as zonas e respectivas siglas do microzoneamento de Florianópolis, Santa Catarina, que a fonte também é as leis municipais. Dá para ver que essa questão das cores, né? E o quanto é bem dividido cada zona. Tipos de zoneamento. Os tipos de zoneamento são rurais, comerciais, residenciais, industriais e também podem ser mistos. E a categoria de zoneamento urbano são as ações que garantem que o objetivo do município, frente à infraestrutura, áreas frágeis e de interesse cultural, tenham harmonia, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Um dos exemplos é este prédio, em que a parte de baixo é um prédio comercial, enquanto a parte de cima é um prédio residencial. Logo, sendo um zoneamento misto. Outros tipos de zoneamento. Também existem outros tipos de zoneamento, além daqueles que a gente já mostrou nesse vídeo. O Ministério do Meio Ambiente cita e detalha outros tipos de zoneamentos que são zoneamento ambiental, socioeconômico-ecológico, zoneamento agroecológico, agrícola de risco climático e etnozoneamento. Benefícios do zoneamento urbano. A importância de conhecer sobre o zoneamento para um empreendedor é saber o quanto a região é promissora e qual tipo de comércio terá êxito nela. Se seu comércio pode ser estabelecido em tal bairro ou rua e se há alguma implicação jurídica. E como exemplo, trouxemos essa imagem que mostra tipos de comércios diferentes em cada região da cidade. Essa primeira, que é a vermelha, é a transformação, que está presente mais numa região residencial. Então também tem transportes públicos e privados, dá para ver, e também comercial também. A segunda é a qualificação, que está mais presente a questão da faculdade, colégios. E a terceira, a área mais do meio ambiente, então a área mais verde, como parques, também teatros, com maior preservação. Zoneamento urbano regulamental. São as orientações presentes no zoneamento. Elas regulamentam aspectos como tamanho mínimo do lote, taxa de ocupação máxima permitida, tipo, função da edificação possível de se implementar na zona, índice ou coeficiente de aproveitamento, altura máxima da construção ou gabarito, taxa de permeabilidade,
afastamento mínimo frontal, lateral e fundos, e características estéticas em casos específicos. Taxa de ocupação máxima permitida. Geralmente expressa sob a forma de porcentagem, a taxa de ocupação refere-se à área máxima de um determinado lote que pode ser ocupado por uma edificação. Para se encontrar o valor dessa taxa de ocupação, é necessário fazer uma fórmula matemática, que seria a taxa de ocupação, que é igual à área de projeção sobre a área do terreno. Índice ou coeficiente de aproveitamento. Determina a área construída máxima possível para uma edificação em um dado lote. Para descobrir esse coeficiente de aproveitamento, você precisa fazer a fórmula, que é coeficiente de aproveitamento igual à área total da edificação sobre a área do terreno, ou área total da edificação igual ao coeficiente de aproveitamento vezes área do terreno. A relação da topografia para o zoneamento urbano e sua importância. Distribuir bairros e zonas comerciais não pode ser algo simplesmente jogado. É preciso analisarmos fatores e, dentre estes, a topografia, onde podemos encontrar agravantes ou soluções de pouco impacto para tipologias de projetos distintos, tais como bairros residenciais, centros comerciais, áreas de lazer e etc. Tal importância da topografia no zoneamento facilita e melhora nossa vida e estadia na sociedade, facilitando acessos e toda a movimentação na cidade, tudo para que possamos ter uma cidade melhor para todos. Na imagem, vemos uma representação da cidade do Rio de Janeiro, mostrando sua topografia e como ela interage com a construção da cidade, mostrando alguns de seus pontos, e nos mais altos pontos nós vemos apenas as questões da natureza. Porém, sabemos que também em alguns desses pontos mais altos nós temos a presença de favelas. Influência da topografia na locação dos bairros. Bairros ricos são sempre localizados em áreas relativamente planas, amplas e com solos com boas características. Já as favelas, sempre em morros e com solos de baixa qualidade. Como exemplo, temos a criação de favelas em morros. Nesse ponto, vemos também a influência cultural moldando nossa visão sobre onde moramos, dependendo da topografia local. No Brasil, quem mora nos morros é pobre e favelado. Já nos Estados Unidos, quem mora em morros e partes mais altas da cidade são os ricos e famosos, e quem mora nas áreas mais planas e amplas são os de classe baixa, classe média. Nesta imagem, podemos ver claramente o que foi discutido há pouco, onde no plano de fundo nós temos grandes prédios em uma área mais plana e ampla, e em primeiro plano, na frente, nós podemos ver claramente um morro com pequenas casas simples, tipicamente mostrando uma favela, com condições nada favoráveis para a construção de casas.
correndo severos riscos, como temos no histórico, onde simplesmente elas caem. Nesta segunda imagem, nós vemos claramente a diferença entre um bairro não planejado e um bairro planejado. Localizado na cidade de Itatiba, o recém-bairro, projetado em 2020, mostra leves relances na topografia do local. Porém, o que ajuda a observarmos isso facilita toda a vivência do bairro onde foi planejado, são as suas curvas, até mesmo presentes nas ruas, dando um desenho bem característico ao local. E a topografia não prejudicando em nada o desenvolvimento do bairro, muito pelo contrário, dando uma característica única para o bairro. Nesta terceira imagem, temos a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde podemos ver claramente uma presença topográfica ao fundo, com suas colinas. Assim como Garanhuns, a cidade também é cercada por colinas. Porém, o que diferencia a cidade é como ela foi moldada para que o seu crescimento não interferisse tanto no clima do ambiente, para manter suas características, de modo que apenas o centro cresceu verticalmente, sendo o centro comercial da cidade, e toda a área residencial e até de comércio de menor parte cresceu, se espalhando até, vamos dizer, como ramos. Cresceu mais horizontalmente, dando uma maior densidade à cidade. Impor ou respeitar a topografia. Grandes volumes edificados ou malhas construtivas extensas. Quais as suas influências? É inevitável o crescimento da cidade, e com o crescimento aparecem os obstáculos topográficos. E fica a pergunta sobre como lidar com eles. Alguns se impõem sobre eles e modificam a paisagem, podendo até mudar o clima da cidade com isso. Outros respeitam tais obstáculos e estudam o crescimento da cidade se baseando no seu desenho topográfico e mantendo assim características da cidade. Como exemplo, vimos anteriormente a cidade de Los Angeles. Nesta primeira imagem, vemos claramente o impor e o respeitar a topografia, estando os dois presentes nesta imagem, onde foi-se cortado a parte da montanha para se colocar uma estrada para a circulação de veículos. Porém, mesmo com esse corte, não se mexeu tanto na topografia ambiente, mantendo ainda assim toda a sua naturalidade. Nesta segunda imagem, vemos um acúmulo de informação do
que já foi visto até agora. No plano de fundo, temos a presença dos prédios, sendo residenciais e comerciais. E abaixo deles, nós temos as habitações mais populares. Já no primeiro plano, nós temos já uma topografia bem diferente, onde vemos a presença do morro, uma topografia não tão favorável. Porém, nós vemos claramente uma edificação de um padrão aquisitivo bem mais alto do que nós temos aqui como exemplo no Brasil, sendo completamente o oposto, como foi tratado anteriormente, a questão cultural. NBR, regido de modo geral pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, do Estatuto do Cidadão. As leis sobre zoneamento urbano variam muito de cidade para cidade, onde basicamente cada estado tem a sua própria e as cidades se baseiam e fazem suas alterações. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A Lei nº 10.257 fala de modo geral sobre política urbana, abordando temas de interesse da cidade, como ela se comporta, como ela cresce e como é regida. Como exemplo, temos a porcentagem de uso de solo e a implementação de plano diretor. Um exemplo é o município de São Paulo, que usa a Lei nº 16.402 de 2016. Nos casos dos terrenos que contenham total ou parcialmente declive ou aclive acima de 30%, identificado no mapa digital oficial do município ou em levantamento topográfico atualizado e atestado por profissionais habilitados, a edificação deverá obedecer ao gabarito de altura máxima de 28 metros. As vias, quando exigidas, deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, integrando-se com o sistema viário da região e harmonizar-se com a topografia local.